Boa noite a todos. Sempre muito gratificante retornar à casa de amigos. Obrigado ao convite de todos, diretoria, enfim. Eu bati um papo ali rapidamente com a Alice. Eu gostaria de vir mais vezes. Os convites são inúmeros, mas a gente tem que atender um pouquinho cada casa por São Paulo, e aí a gente ainda é um só, então não dá. Mas eu espero que nessa noite nós todos possamos aprender um com os outros. Vou começar o nosso bate-papo dizendo o seguinte: eu estou orador nesse momento e nessa minha caminhada. Eu estou escritor da mesma forma. E por último, eu estou comunicador da rádio e televisão Boa Nova e Telemundo Maior. Ou seja, tudo isso lhe é emprestado, como tudo é emprestado a nós. Somos apenas usufrutuários, tá? Temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente recebe, tá? O tema é a dor ensina. Para quem já conhece o nosso trabalho, sabe que eu gosto de contar histórias. E modéstia à parte, há quem diga que são boas histórias. Vocês que me falam, eu não acredito, mas diz que é assim. Então, aonde eu vou e aonde eu ouço histórias que tenham a ver com o processo, com o ensinamento dentro da doutrina espírita, que faz parte, isso para mim, além de ser uma grande inspiração, acaba fazendo parte das obras e tudo mais. Então, há mais ou menos uns bons anos atrás, para não falar nossas idades, bons anos atrás, algumas décadas, conversando com um com o outro, eu sempre vou pautando, conversando, um jovem me abordou e me disse o seguinte, que é o tema de hoje: senhor, tudo bem? Foi tudo bem. Só tenho um minuto para conversarmos, e aí vai o primeiro grande ensinamento para nós. Porque quando alguém nos pede para conversar e para nós darmos atenção, significa para tudo que está fazendo, ouça, anota, e se necessário, fale. Às vezes nem o silêncio fala mais que qualquer pauta. Sim ou não? Ok? E aí eu emprestei os meus ouvidos a esse jovem. E ele me dizia o seguinte: olha, eu atravessei momentos delicados na minha caminhada. Eu falei, seja muito prazer, eu também passei por. Mas você não está entendendo, a minha dor foi muito complicada. Eu falei, então me conta. Me conta, porque eu quero saber qual é o tamanho da sua dor. Então, lá nos meados de 99, eu quebrei uma empresa. Quebrou uma empresa. Eu tinha 2 filhos pequenos, um casal. E aí eu tinha algumas opções como ser humano. Eu estava migrando do movimento católico, começando a conhecer a doutrina espírita, mas com muito receio, com muito medo, pelo alto comprometimento que se diz sobre reforma íntima. E eu sabia que eu fazia ainda coisas muito diferentes do que preconiza os ensinamentos da obra de Jesus. Achava interessante as pautas apresentadas nas palestras, mas no fundo, ainda não estava encaixado. Bom, e aquele mal-estar continuava comigo, pensando onde eu errei, por que eu errei, será que Deus foi justo comigo, eu não sou tão mal, eu sou uma boa pessoa. Eu falei, mas a sua história é a história de todos nós, moço. Ele falou, mas posso continuar? Eu falei, fica à vontade, deixa você falar. Bom, e aí um belo dia, eu estava eu não era assíduo na casa espírita, eu ia quando eu achava que tinha que ir. Não é o caso de vocês, se vocês estão todas as semanas aqui, eu tenho tranquilidade nesse sentido. E aí, falei, prossiga. E aí ele me conta o seguinte: era uma terça-feira, eu estava muito agoniado, muito chateado, estava desempregado, não tinha crédito no mercado. E aí eu, agoniado, minha mulher cobrando uma situação pessoal. Pô, você precisa trabalhar, você precisa se posicionar. E eu estava, eu só não fiz bobagem, mas eu estava legal. E aí eu voltei naquela casa espírita que de vez em quando eu ia. E por acaso, naquela terça-feira à tarde, tinha um departamento chamado Depósito. Falaram dele agora, não foi? Coincidência. Acho que nós combinamos nisso. E aí, quando eu cheguei, quando eu cheguei no Depósito, no fundo, eu tinha um pouco de vergonha, talvez seja o meu orgulho, que ainda era muito exacerbado, de me colocar às claras com quem estava à disposição de me ajudar. E eu fui ficando interessado nessa pauta. Eu falei, continua, por favor. E aí ele falou, eu cheguei, havia um senhor muito simpático, um tanto sisudo, mas simpático no modo dele ser. E ele abriu rapidamente as suas mãos e falou, pois não, que eu posso ser útil. Ele falou, eu venho aqui de vez em quando, mas ele era tão danado que ele sabia de vez em quando. Uma vez sim, uma vez um mês, uma vez. Então o senhor não veio, o senhor era um turista,
E eu fiquei meio assim. Bom, e aí ele me chamou, falou, o que você gostaria? Eu gostaria de bater um papo, conversar a respeito da minha dor. Eu estou num momento de dor. O senhor pode me ouvir? Esse é o meu papel. E ele levou para o depói, abriu a sala, fechou, e ali eles confabularam, ele pôs para fora todos os sentimentos dele, diz ele que chorou muito. Nós não choramos com essas coisas, a gente é firme e forte, não é isso? Perseverantes, resilientes. Ele chorou muito e a pessoa do depói ouviu, deu alguns conselhos que eram possíveis para aquele momento e aconselhou quando ele foi saindo: moço, se eu posso te pedir, não seja um turista na casa espírita, venha mais com frequência. Ficarei muito feliz em vê-lo outras vezes, não só no depói, mas também nas unidades da casa. E isso é só um princípio, porque eu gostaria de repente de falar para você o que é o Evangelho no lar, e talvez você nem saiba, ele realmente não sabia. Ele foi embora, um pouco mais suave, e a gente sabe que isso é só um refrigério, porque a mudança é muito maior do que a gente imagina, é de dentro para fora, tem que passar pela reforma, não tem jeito, a dor ela ensina porque ela é um pouquinho necessário, ela vai ajustando, aprimorando, para a gente se tornar as pessoas que somos hoje melhores. Bom, passados uns dias, aquele gás extirpou, acabou. É assim que acontece com a gente, não? E aí ele falou, bom, agora eu vou de novo, mas eu não vou de terça não, porque de terça aquele homem é meio sisudo e me dá uns puxões de orelha. Diz que sexta-feira é uma pessoa assim, loira, bonitinha, tipo Alice, sabe? E ela é mais suave e fala as coisas que eu quero ouvir. E aí eu mudei, fui para sexta. Cheguei lá, era uma senhorinha. Que senhorinha é tudo de bom, né, seu Ronel? Aquelas senhorinhas com 70 e poucos anos, fala igual vovó. E era isso que eu precisava, meio de um colo, sabe? Eu não queria tomar puxão de orelha. Cheguei lá, agora era uma senhora. E o senhor já veio aqui muito tempo? Eu vim aqui terça-feira passada. Então você falou com fulano. E como foi a conversa? Foi boa. Mas queria conhecer a senhora. E repetiu toda a cena. Entrou no depói, conversaram muito. Mas na sexta-feira é dia de palestra naquela casa espírita. E à tarde, as mulheres vão todas para a cozinha, parte vão para a cozinha preparar os bolos, as tortas, os pães para vender à noite. E a outra parte das mulheres ficam num setor de bazar, fazendo crochê, roupinha, do enxoval das crianças, que vai ser distribuído roupas, o enxoval das crianças. Ele passou por esse setor e viu que tinha muitas mulheres. Terminou de falar com a pessoa deu um monte de conselho e falou, olha, se eu puder te dar uma orientação, volte outras vezes. Inclusive, hoje à noite tem palestra. Por que você não volta? Traga a sua família. Mas minha esposa é católica. Não tem importância, traz ela. Você vê que aqui não tem nada de anormal. Aqui a gente fala de Jesus, a gente fala dos evangelhos de Jesus, das passagens de Jesus. Bom, e ele terminou essa história. Aí essa parte eu não aguentei. Quando eu fui saindo, senhor Ronel, essa senhora veio atrás de mim, A vontade que eu tinha de levar ela comigo, tão gostosa que era a conversa dela. Quando a gente foi saindo, ela falou, moço, só um minutinho. Eu quero te dar uma mensagem do André Luiz, Chico Xavier, eu esqueci na mesa. Você aguarda aqui? Eu falei, tá bom. E ela voltou para o depói para pegar a mensagem. Mas eu não sei se ela fez de propósito, não. Eu estava desempregado. E aí ela me pôs bem de frente daquele manjar de pães doces, bolos, tortas, bem naquela hora, sabe que a gente está com fome? E eu ficava olhando para tudo aquilo, com a vontade de comprar, mas desempregado, não me permitia, meu orgulho não me permitia dizer, vocês podem me dar um bolo? E eu tenho certeza que se eu pedisse, talvez ela desse. Mas eu olhei, e eu acho que ela percebeu. Ela voltou, demorou um pouquinho, ela voltou com o embrulho na mão. Mas não era uma mensagem. Não, veio um embrulho, com um bolo de chocolate, cremoso, com uma mensagem de André Luiz Chico Xavier e um envelope dentro. E ela disse, chegando em casa, coma o bolo com as suas crianças. Festeje o fim de semana, porque a sua vida vai mudar a partir de agora. E detalhe, tem um envelope da casa para você. Quando eu cheguei em casa, seu Ronel, eu chamei minhas crianças, abrimos um guaraná, porque guaraná com bolo é tudo de bom, não é isso? Não é só com pipoca, com bolo também. E aí, ali naquele momento, fiz uma oração de agradecimento do meu nome, abri o bolo, as crianças falaram, papai, você voltou a trabalhar? Ainda não, mas Jesus está preparando algo bom para mim. É o que eu ouvi hoje. E aí abri o envelope, e a casa me doou R$100 naquele dia. Eu não tinha R$1 para o café, quando o café custava um pouquinho, tá, gente? Agora tá.
E eu passei a ter R$100 na carteira. Gostaram da história? O tema é a dor ensina. Aquela pauta, daquele papelzinho, diz aqui na obra 10 o seguinte, o capítulo 10. Quem vive colecionando lamentações, caminhará sob a chuva de lágrimas. André Luiz, Chico Xavier. Eu vou repetir. Quem vive colecionando lamentações, caminhará sob uma chuva de lágrimas. E aí, é assim que acontece? Quando a dor nos grita, quando o algo nos tira do prumo, quando a gente acha que não dá mais. Sabe o nome do jovem? Querem saber? Quem quer saber? A senhora? Ronel Barbosa. Tá bom para a senhora? Sou eu. Então, esse jovem que hoje tem 62 anos e trabalha diurnamente na mensagem de Jesus por toda São Paulo, com amor e carinho, e não tem preço. Foi justamente aquela dor, daquele momento passageiro. Olha a primeira dica. Aquela dor passageira. Não há dor que persista e fique ad eterno com qualquer um dos nós. Seja qual for o seu momento, seja qual for o seu instante, hoje, presente. Eu não sei. Mas eu posso dizer unanimemente, nenhuma dor fica eterna com a gente. Passa. E passa. E aí na obra diz o seguinte: seja qual for o seu momento, a sua dor, o seu sofrimento, lembre-se que toda dor tem data certa para acabar. Olha que lindo. Toda dor tem data certa para acabar. Mas como a espiritualidade é sutil, eles põem sempre uma interrogação, põem uma reticência, põem ponto e vírgula. E quando vem ponto e vírgula significa atenção. Porém, se faz necessário que sejamos pacientes, resistentes, resilientes, não tem jeito, perseverantes, para entender qual é a lição que se faz necessário ainda aprendermos naquele instante. A minha, eu precisei passar por todo esse processo. E eu entendo hoje perfeitamente. Se eu não tivesse continuado naquela toada, primeiro eu não estaria aqui. Provavelmente, sei lá, se eu tivesse uma cabeça mais fraca, não tivesse tido uma estrutura familiar, moral, talvez tivesse feito bobagem. Tanto quantas famílias antecipam suas próprias, não é isso? Se suicidam, enfim, dão um cabo da vida. E aí, porque o orgulho que todos nós somos dotados, homens e mulheres, é muito grande em nossas vidas. E a gente não está acostumado alguém que aponta o dedo pra gente, que chama a atenção. Alguém gosta quando põe o dedo e fala assim, você... Alguém gosta, não? E para isso precisa de muita humildade, precisa de muito trabalho, precisa de muito discernimento, para que a pessoa um dia possa falar assim, senta aqui que eu vou ter uma conversa franca com você, vou te falar umas verdades. E você sentar e falar, você é meu amigo. Porque o verdadeiro amigo, além de Jesus, é aquele que nos permite sentarmos cara a cara e falar a verdade do que é necessário. Porque aquele que nos adura e passa a mãozinha, ele não é amigo. O amigo é o que senta. O amigo é amigo. Senta aí, precisamos conversar. Tem algumas coisas que você não está observando. Talvez eu, como seu amigo, quero ter o seu, quero o seu melhor, eu preciso que você respeite. Está fazendo sentido? Sim? Vamos lá. Nenhum de nós, olha aqueles avisos, nenhum de nós, está nesse planeta somente para viver lindas histórias. Já ouvimos isso, né? Histórias sem percalços, histórias sem grandes desafios. Nosso irmão acabou de falar sobre isso. Desafios. Somos todos espíritos endividados, milenares. Ou seja, aqui, até onde eu sei, eu vou olhar com mais uma lente do amor, porque aí quem sabe enxerga. Anjos e anjas, não tem. Ou seja, estamos todos no mesmo processo reencarnatório. Estamos nessa toada, nessa caminhada, nesse lapso temporal, o nome que vocês quiserem dar, para que a gente possa, um com os outros, aprender, aprimorar, aperfeiçoar. Aprender a lidar com as diferenças e com os diferentes.
É fácil? E isso é muito comum acontecer no nosso lar. Porque lá fora é tudo diferente, né? Mas e quando se convive dentro do lar, no recanto das almas, que tem um propósito de estar todo mundo junto? Por quê? Ali não tem inverdades. Ali quando a gente toma um dedo do filho da filha e fala, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu contar para o público lá fora o que você faz em casa, acho que o público vai deixar de gostar de você. Você fala, meu Deus do céu, preciso melhorar minha vida. Preciso me aprimorar. Porque como eu falei para vocês, não é porque qualquer um que está aqui na frente é melhor que vocês. A gente estuda, a gente ouve, a gente escreve, mas significa que eu tenho muito que aprender. Eu adoro fazer a mesma palestra, que é para ver se alguma coisa eu preciso entender que não estou entendendo. Aí as pessoas me perguntam, Ronaldo Barbosa, você chora? Diferente de outrora. Eu choro, por exemplo, pela indiferença do ser humano, quando trata mal o outro ser humano. Esse é meu chorar. Aquele chorar de lamentar, de ficar, céus, vida, minha vida não tem valor, nada dá certo, eu perco o emprego, meu casamento não dá certo, não consigo passar no concurso, e não sei, para, cada um de nós combinamos anteriormente num projeto reencarnatório a nossa caminhada e nossa jornada. O véu do passado, retira. Porque se não retira, a gente não aguenta. Quer ver onde nós quebramos? Vocês imaginam os futuros papais, futuras mamães. E quem já é papai e mamãe vai entender o que eu vou falar. Estamos recebendo a notícia que vamos ser pai e mãe. Uau! Mamãe cresce, a barriguinha acompanha todo o processo de gestação. Nasce aquele bebê gorducho, fofucho, lindo, maravilhoso, que a gente quer morder, põe talquinho, troca a fralda. Tem pai que está até babando. É assim, que eu fui assim com os meus. Não é isso? Aí o bichinho vai crescendo. E aí vem dor de barriga, aí vem dentinho, vai crescendo, vai evoluindo. Mas quem é aquele espírito que está ocupando aquele corpinho físico? Nós só emprestamos um invólucro. Ali tem um histórico. E ele vai falar algo aqui abaixo. E naquele histórico vem para nos ensinar, para nos burilar. Por isso que tem que aprender a lidarmos com as diferenças e com os diferentes. Por isso que muitos papais e mamães não entendem que dão tanto amor, tanto carinho aos seus filhos, e no metade do caminho muda. Mas eu não sei onde que eu errei. Tive 3. Dei amor, carinho, atenção, falei de Jesus, levei para a escolinha, levei para a escola, na casa espírita. Mas agora aos 17 ele desviou. Ele caiu na drogadição. Ele começou a beber. Ele começou a furtar. Já ouviram falar isso? Não. Aqui não tem, né? Mas por aí eu escuto isso. Então, para vocês verem que cada espírito tem o seu histórico pessoal. A gente, como pai e mãe, tem responsabilidade de educar, de ensinar, de pôr isso para frente. Por isso que a minha espiritualidade nos avisa. Presta atenção, os filhos não são vossos, são empréstimos. Então, porque uma das dores que ensina é aquele pai e mãe que acha que o filho é para ele para sempre. Ele tem a obrigação. Não tem assim, pai e mãe? Tem obrigação de cuidar de mim, de zelar de mim. Biblicamente está lá, honrar pai e mãe, perfeito. Mas obrigação é uma coisa diferente. Ele tem um clima pessoal de tomar decisões. Eu fiz pelos meus. Acredito que os meus farão por mim. Mas infelizmente alguns ainda não entendem assim. Isso foi muito bem comentado pelo nosso irmão. Cada um de nós está numa gradação evolutiva. E temos que aprender a respeitar. Porque quando eu respeito a opinião alheia, eu me equivoco menos e sofro menos. Quando eu deposito toda a minha energia no meu amigo, na minha amiga, no meu namorado, na minha noiva, no meu marido, esperando dele algo em troca e ele não faz, o que acontece? Frustra, magoa, entristece. Aprendi uma nova, desamiga. Vai lá no Instagram, no Facebook, desamiga. Esse aqui eu não quero mais. Não quero mais seguir esse povo. Desamiguei. Ele trouxe o Corinthians sobre São Paulo. Ele é azul, eu sou vermelho. Para, gente. Cada um tem que viver a sua vida pessoal. Então, voltando na temática, nenhum de nós está no planeta somente para viver lindas histórias. Não tem jeito, nesse lapso temporal em a qual nós estamos vivendo. E eu falava isso com a Alice lá, nós estamos muito preocupados com o movimento espírita. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Porque, graças ao bom Deus, vocês estão aqui hoje reunidos numa casa religiosa onde Jesus é o nosso guia, modelo e mestre. É o nosso farol guiar. É por ele que a gente trabalha, não trabalha por outra pessoa.
É por Ele, é para Ele. E para mim é lógico que eu quero me aprimorar, eu quero melhorar. Eu também tinha algum combinado lá atrás e estou tentando reaver o que eu deixei de ser feito, mal feito, para tentar melhorar um pouquinho nessa. E isso cabe para cada um de vocês. Toda vez que eu me comprometer em fazer algo na minha caminhada, faça bem feito. Não faz mais ou menos. Existe meio amor? Eu amo a senhora mais ou menos. É o quê? A senhora vai falar assim, então você não me ama. Eu gosto de você mais ou menos. Você é espírita? Eu sou espírita mais ou menos. Tem isso aí, Nício? Eu escuto isso agora. Eu sou espiritórico. O que é isso? É que assim, eu vou na igreja e rezo. Mas quando o bicho pega, eu corro na casa espírita. Então eu sou espiritórico. Eu fiquei pensando com Jesus, que nome é esse? Onde é que esse povo está inventando moda? Não tem espiritórico, campeão. Ou é uma coisa ou outra coisa. Eu gosto muito de uma fala de Raul Teixeira. Para quem não sabe, Raul Teixeira é do grupo Espírita Remanso do Rio de Janeiro. E ele diz uma frase cirúrgica: dói. Espiritismo não é para quem... Falei isso. Para quem quer. É para quem realmente aguenta. É para quem aguenta. Por isso que talvez lá atrás, quando eu ia que nem tico-tico, é porque eu tinha medo da responsabilidade. Porque estar aqui na frente, muito mais, além de estudar e aprimorar, é mudar a postura, condutas e ações. Porque vocês me encontram nas ruas. Vocês não têm noção como eu encontro o povo. No banco, no restaurante. O senhor não foi no Luiz de Abreu? Fui. Aí você já fica, eu adorei a sua palestra, graças a Deus. Né? Porque aquela história, que coisa linda. Por isso que eu conto história, porque esquece o nome do palestrante, que é o que menos importa, esquece até as questões do Evangelho, mas não esquece as histórias. E a história é para a gente poder realmente pensar, repensar e rever os nossos conceitos. Mas o amigo nos diz o seguinte, essa parte é fantástica. Então somos todos espíritos com grandes endividamentos, morais, intelectuais. E Deus nos oferece uma grande oportunidade através da reencarnação. Aí, cada um tem o seu corpinho. E a gente é tão danado que a gente não gosta do corpo. Eu nasci com o cabelo crespo, queria loiro. O meu é loiro, liso demais, eu queria crispar. O meu nariz nasci todo, eu queria um nariz assim. Não é assim? Aí eu pergunto, deixa eu falar para vocês, toma cuidado, porque eu tenho gente fazendo dívida a longo prazo. Agora eu fiz mamoplastia, abdominoplastia, fiz tudo, rodel. E como eu estou pagando 24 meses? Eu falei, se o seu tempo acabar amanhã, estou ferrado, vai ficar dívida. Então toma cuidado. Gosta de você como você é. A não ser que seja necessário, tá bom? Tirando a brincadeira, voltamos. Deus nos oferece um novo corpo físico, através da reencarnação. Deus nos oferece uma nova família. Parentesco corporal, parentesco espiritual. Olha lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Deus nos dá uma nova chance de refazer os nossos erros, de redimir nossos males. Com quem? Com as pessoas a quais nos comprometemos. Ou seja, por isso que aquele bebezinho que a gente beija e abraça, a gente não sabe quem que é, a gente chama de filho e filha. Mas quem sabe não foi o grande inimigo? Quem sabe nós não tiramos a esposa dele, não mudamos eles como sócio, e tantas outras coisas. A espiritualidade está cansada de nos mostrar isso. Então, compete muito mais do que ouvir a palestra, e muito bem lembrado pelo nosso ilustre irmão, estudar, se conhecer a ti mesmo, fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta quem não quer se calar. Quem dessa sala, ainda bem que a presidente não está quente, ela não está aqui perto, isso foi embora, vocês não estão vendo. Quantos aqui faz o Evangelho lá em casa? Levanta as mãos. Senhor, nós combinamos. Era para mim aqui trazer o índio pregar, mas aqui está todo mundo evangelizado. Eu acho que vou perguntar de novo. Quem aqui faz o evangelho lá? Nossa Senhora, graças a Deus, o Luiz está assim com você. Está vendo? Essa é a importância, gente. Eu estou brincando, mas é sério. É sério. Para quem ainda não sabe o que é o evangelho lá, alguém não sabe para quem serve o evangelho lá, não tenha vergonha, pode levantar as mãos. É um momento fundamental. Eu brinco que é sempre assim, é aquele momento que você tem uma pessoa muito querida que você ama e convida para comer uma pizza, um fondue, ou seja o que for na sua casa, para bater um papo, chá com bolacha. Você marca dia e horário, ela vem toda feliz, ela faz o cabelo, ela arruma a roupa e vem daquele dia e horário, porque você sabe que vai ter o chá, vai ter o... E assim a gente faz com Jesus, com a espiritualidade. Dia e horário atrasado,
Ele e os benfeitores estarão conosco. Aí nesse dia, sabe o que aconteceu? Nós esquecemos. A gente não vem. Aí eu fui fazer o cabelo, demorou mais, porque eu resolvi fazer a unha também em pé. Aí a outra mulher da frente atrasou o meu. Tem importância, eu já era a vida inteira, eu faço semana que vem. Aí eu quero saber como é que você fala com a sua visita, que foi na sua casa. Fulano, eu esperei 2 horas, você não apareceu. Eu te conto. Não dá para fazer isso com eles. Então o dia que vocês combinarem horário atrasado com eles, esteja lá. Porque eles na verdade, eles estão bem antes. Para quem ainda não sabe, tem um dos temas que eu mais gosto de fazer, quem sabe eu venho fazer um dia, que é o tema que buscais? Que é a pergunta que ele faz para todos nós. Que buscais? Quando adentramos por esse corredor, para sentarmos aqui, passar no depói, na palestra, enfim, é Jesus que nos recepciona na porta. E Ele olha carinhosamente no olhar profundo a cada um de nós. E Ele diz, uma intimidade nossa: meu irmão, minha irmã, o que buscais nessa casa hoje? Essa pergunta fica no coração de vocês. Quem sabe na saída, quando eles se despedirem de você, você fala: Senhor, o que eu vim buscar hoje, eu alcancei. Um novo conhecimento, uma nova oportunidade de refazer alguma coisa que eu não estava fazendo. Mas o amigo ainda fala: como é que é meu tempo? Falta 10 minutos? 5? Nós combinamos até meia-noite, né? Vamos lá. E aí, vocês dão risada. E aí, redefinir nossos males com as pessoas com as quais nos comprometemos em ajustar e conviver com elas. Nos redimindo. Então, o combinado é viver e conviver com esse laço de pessoas. Primeiramente é o nosso lar, o nosso educandário de almas, nos redimindo através das lições mais simples que Jesus ensinou. Primeira delas, lição do amor. Mas o amor como Jesus ensinou. Não é aquele amor, mas eu amo o Senhor, né? Eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netinhos, meu genro, minha nora. Não, nora não, meu genro, minha nora não. É assim que a gente é. Mas esse não é o amor que Jesus ensinou. Jesus diz: amar incondicionalmente qualquer um que cruza teu caminho. Amar aquele indiferente. Amar aquele que tira a gente do prumo. Que a gente sabe que lá vem ele na calção, ele vai contar a mesma história de novo, não aguento, vou atravessando. Não, mas você lembra de Jesus, amar, lá vem o Afrânio, não tem nenhuma Afrânio aqui, né? Lá vem o Afrânio, né? Meu Deus, não é assim? Aí o Afrânio, oi, você fala, oi meu querido, ai que bom que eu te encontrei. Você já fala, ai meu Deus, que seria Afrânio? Eu quero te contar a história, mas qual delas? Eu te contei só 2, eu tenho mais 2.000 para contar. E aí vai contando, e você já olha no relógio, posso saber. Não é esse amor. O amor é sentado e falar: fala, Fred, estou à sua disposição. Quantas vezes Chico Xavier não fez isso? Quantas vezes? Só Chico, Bezerra, Chico, Euripides, Matheus de Calcutá. E a gente é assim. Né? Aí a gente quer, aí a dor ensina, mas para que a dor possa ensinar, eu preciso me evangelizar, me espiritualizar e me melhorar. E exemplos não faltam. Quando você começa a frequentar mais a casa espírita e se envolver dentro desse templo religioso, entender como funciona, porque a grande parte de nós é danado. A gente vem na casa espírita, senta, toma um passo, senta, toma, escuta a palestra, se for boa, até bate palma para o palestrante. Se não for, nós bate também, porque é educação, é isso. E vai embora. Algumas histórias é pertinente, outras a gente esquece. E depois, vida que segue. Mas o grande ensinamento dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, diz o seguinte: fora a caridade, não há salvação. Qual caridade que Jesus nos ensina? A verdadeira, a prática do amor incondicional. É aquela pessoa que ainda incomoda a gente, sim. É aquele patrão que tira a gente do prumo. Mas por que tira do prumo? Aí a pessoa fala assim: não, seu Rúlio, já mudei de emprego. Sabe o emprego? Contei para o senhor. Não aguentei, o patrão mandei as favas, mudei para outro. E aí, foi tudo bem? Ai, agora uma patroa chata. Aí muda de novo, agora arrumei outro. E aí, como é que é? Ai, eu já toquei 4 imobiliárias, nada dá certo. Eu não sei, acho que o problema são os donos. O problema é você que é torto, eu posso falar, né? O problema é você, filho. Você precisa melhorar uma coisa você. Entendeu? A gente sempre arruma a culpa nos outros. A gente nunca olha para dentro da gente.
E é isso que está faltando na gente ainda. E que quando eu começo a me aprimorar, eu vou entender que as dores vão passar meu caminho, mas o próprio texto nos ensina, toda dor tem data certa para acabar. Para mim acabou em determinado momento. Ela persistiu por muitos caminhos ainda, porque a gente errou, a gente erra. Mas chega um momento que a gente fala, não preciso mais errar. Eu já tomei consciência e isso não me é pertinente. Ainda mais quando você convive nas leis morais de Jesus. Então ele diz o seguinte, nós temos que redimir através da lição do amor, do perdão, perdão das ofensas. Eu nem vou perguntar aqui nisso, sabe? Porque perdão das ofensas, eu tenho certeza que eles tiram nota 10. Mas que ninguém tem um rolinho para trás. Alguma coisinha que ficou, uma pendência. Alguém aqui, por acaso, tem o WhatsApp familiar? Aquele WhatsApp familiar que a gente cria, assim, dos amigos, dos parentes. Alguém tem? Tem, né? Então você vê que lá é o maior exercício de perdão que tem lá. Porque vai tudo bem até a segunda vírgula, não é isso? Vamos fazer uma festa esse fim de semana na casa da Alice. Vai todo mundo. Vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um encontro. Basta que alguém da família, o primo, tio, faça um comentário que não é muito adequado para aquele grupo. Não é isso? Aí alguém sempre tem alguém, do lado de cá, que ainda não está tão evangelizado. Ele fala, você viu o que ele escreveu? Deixa para lá, o tio é assim mesmo. Não aguento mais. Já não é a primeira, não é a segunda. Aí é normalmente as esposas que fazem isso com os maridos. Olha, veja, você não vai tomar uma atitude, mas que atitude? Responda. Porque se não responder, respondo eu. Normalmente elas respondem muito bravas, a gente fala, deixa que eu cuido, não é isso? Aí você vai lá, ameniza a situação, aí o tio replica, aí sabe o que acontece? Desamiga. Pronto, já arrumei um rosco dentro da família. Como não acontece com vocês, em outras casas acontece isso. Cuidado, tá, gente? Há momentos de nossa caminhada que as dores fazem parte para a nossa evolução. E nós estamos falando de qual dor? Tem um monte de dores. Tem a dor física, não é isso? Tem a dor moral, tem a dor espiritual. E normalmente as casas, quando estão de portas abertas, e a gente não sabe quem está sentado na nossa frente, se é a primeira vez, se é um mês, se é um ano, não faz mal. Muitas vezes quem nos procura é porque realmente tem dúvidas, questionamentos, como eu tinha. Sentam e ouvem as nossas conversas, e às vezes pergunta, isso está me fazendo sentido, isso é legal, isso nem tanto, porque faz parte. Mas tem umas que nos procuram porque dizem o seguinte, cara, eu vim aqui porque alguém da minha família muito próximo, papai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, morreu ou desencarnou. O Espiritismo tem alguma resposta, algum alívio para mim? E aí tem o papel fundamental do Espiritismo, nos mostrando primeiramente que ninguém morre. Somos todos espíritos imortais. Olha, primeira grande lição. E eles ainda ficam na dúvida. Mas será? Aquele tal de Chico Xavier escrevia mesmo? Ele falava de lá para cá? Como é que funciona? E aí a oportunidade bendita e benfazeja de quem está no fronte, de orientar, de conversar, mas faz o seguinte, venha para a Casa Espírita, venha estudar, te convido a participar dos cursos da obra. Porque eu vou te apresentar o Evangelho, eu vou te apresentar o Livro dos Espíritos com 19 perguntas, e aí eu vou abrindo a mente das pessoas. E é fantástico, porque quem já teve a oportunidade, quem já leu, quem já estudou, sabe que grande parte das nossas questões e dúvidas estão lá. As respostas todas estão lá. Mas a gente tem vontade? Tem disposição? A gente prefere ficar onde? Reclamando, na lamúria. Mas quando toma consciência e se modifica, a dor ainda vai te visitar. Mas você olha para ele e diz assim, aqui não. Aqui quem caminha comigo é Jesus. Jesus não é simplesmente um pôster, não é simplesmente a imagem que eu aprendi na outra religião. Jesus está comigo todos os dias da minha caminhada. Nos momentos de maior dificuldade, onde os calhaus, as pedras se fazem presentes na minha vida, quando eu consigo transpô-las, com toda a minha dificuldade, é Jesus que me aguarda na outra ponta. Ou seja, nenhum de nós está desamparado. E é nesse momento que eu diria para vocês o seguinte, quando porventura algo muito profundo mexer com vocês, tirar vocês do prumo, aquela dor, sabe? Eu entendo perfeitamente, eu respeito os lutos. Eu enterrei papai e mamãe em 13 dias. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, talvez não tivesse firme e forte para aquele momento. Não é fácil, duas pessoas que tiveram, né, as condições necessárias para você estar aqui. Você enterra um, depois enterra o outro, pô, não é fácil. Mas como eu preparei os dois,
E aí eu entendi a minha incumbência, porque eu vim de uma família católica, mãe estudou em colégio de freira. E aí eu fui, e mamãe ela dizia assim, eu sou espiritual. Eu falei, não, você tem que ser uma coisa ou outra. Mas ela abria exatamente o evangelho fazendo assim, primeiro o Pai Nosso, Ave Maria e o credo. Depois ela fazia o evangelho. Mas não consegui mudar ela. Eu falei, é assim que eu gosto. Eu falei, tá bom. E tá tudo certo. Mas foi muito legal essa oportunidade. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aproveitemos todo instante, aproveitemos cada momento de estar dentro de uma casa espírita e entender que a casa espírita é muito mais que esse conglomerado, é muito mais que a união de pessoas. Isso aqui é uma grande família. E a casa espírita, além de tudo, quando nos ampara com esse respeito, a gente passa a ter pertencimento na casa. A gente se preocupa com quem não veio no curso. Cadê fulana? Cadê ciclano? Por que não está vindo? Vamos ligar para eles, vamos saber o que houve. Isso é muito gostoso. A gente acaba vivendo, a gente que está muito envolto nos trabalhos, eu falava isso com a Alice, tem hora que a gente fica muito mais nos palcos, nas casas, do que em casa. E a gente tem que saber dosar isso, porque a caridade começa também em casa. Mas eu queria dizer o seguinte, tem uma das dores que me preocupa muito, que são as dores, hoje são duas que gritam. Uma é a dor do suicídio. Muita gente procura a gente num momento crucial. E a gente não sabe quem é. Quer dizer, sabe e não sabe. Mas muita gente nos procura nessa história. Eu fiz essa palestra há uns 20 dias atrás, no Bosque da Saúde. Nunca vi ninguém lá. A casa estava repleta de gente. E chegou um moço, sentou aqui no lugar dessa moça aqui, e braço cruzado ficou, com uma cara muito sisuda. E a gente que está aqui na frente repara tudo e todos. Isso quando na espiritualidade não nos influi. E o amigo falou, repara nele. Ele reparou uma vez, duas, três, e ele não descruzava o braço. Eu falei, não é possível. Já contei piada, já fiz gracinha, todo mundo riu, ele não se quebra. E aí o amigo falou, pergunta o nome dele. E eu falei, boa noite. Ele falou, pois não. Como o senhor chama? Fulano. Mas o fulano tem sobrenome? Ciclano. Sabe assim? Eu falei, caraca, tá difícil. Só que nisso, em contrapartida, onde está sentado lá o Marcelo, havia um outro sorridente, que estava rindo para mim, parecia que eu estava... Eu falei, cara, aquele cara está encantado. Será que ele quer me namorar? Fiquei preocupado. Aí eu falei, fulano, como você chama? Fulano. Quanto tempo você vem na casa espírita? Ele falou, uma semana. Com essa alegria toda, eu estou encantado. Cada vez que eu venho aqui é um show, uma coisa maravilhosa. Estou encantado, estou me achando. E você, quanto tempo vem na casa? 35 dias. Ele sabia até os dias. Só não vou falar os dias. Você conhece o fulano? Não. Você conhece o ciclano? Também não. A partir de hoje vocês são amigos. Olha o que eu fiz, nem na palestra. Aqui é uma família grande que chama Gotas do Amor e eu estou dizendo que vocês dois agora são amigos. No final, vocês vão tocar internet, bater um papo e quero conversar com vocês dois. Quando acabou a palestra, fui conversar com os dois. Não sei porque eu fiz isso, tá, gente? Veio o primeiro. Tudo bem, boa noite. Adorei o tema, hein? Adorei ensina, o senhor tocou o meu coração, mas eu queria fazer um depoimento aqui para o senhor. Pois não. Meu nome é Fernando e tal, como o senhor bem ouviu, sim. Pois não. Hoje foi o dia mais difícil da minha vida para sair da minha cama. É mesmo? É. Eu pensei várias vezes em como dar um cabo na minha vida. Eu estou falando de 15 dias atrás, tá, gente? Um cara bonito, todo tatuado, fortão, 38 anos, bem situado financeiramente. Aí eu entendi que ele só tinha dinheiro. Eu perguntei, o que você faz? Tal coisa. Esse emprego é bom? Está me matando. Troca. Muda. Você é inteligente. Você fez faculdade de quê? Tal. Procura outra oportunidade. Aguenta. Aí veio o sorridente. Agora vai me dar um beijo. E não é que ele me deu um beijo, cara. Me abraçou, me deu um beijo. Eu falei, rapaz, você é bonito, mas eu sou casado, meu. Como é que é isso? Aí ele falou assim, sabe o que é, cara? Eu tô assim, espantado, cara. Você trouxe um tema que é pegado, dor ensina, você brinca, diverte a turma, e eu tô encantado, porque essa é uma forma que eu não tinha enxergado as doutrinas. Você fala das coisas pontuais, mas você é muito cirúrgico. Eu falei, moço, como é seu nome mesmo? Helder. E você não conhecia o Felipe? Não. Então agora dá aí as mãos. Pô, Felipe, como é que é a sua história? Conta pra mim. Cara, vou falar pra você. Porque você é moço muito bonito. Ele falou, eu era da Rede Globo. Fiz novela das 7 e das 8. Eu falei, tive fama, dinheiro, e fiz tudo o que o dinheiro podia fazer. Tudo que você possa pensar. Tudo. Eu falei, então não me conta tudo. Só tá bom, já entendi. Né? Só que eu cansei. Essa vida não é pra mim. Hoje eu faço teatro de uma forma pé no chão,
muito mais voltado para as obras sociais, e me coloco nas casas espíritas para juntar turma, fazer trabalho com adolescentes. Falei, cara, já ganhei você, agora estou apaixonado por você. Tá vendo? Agora entendi o complemento. E você? Tá. Eu falei, olha o contraponto. Dinheiro no auge da sua carreira e a dor incomodando porque ele só estava tomando tarja preta e pensando em se suicidar. Chamei os dirigentes da casa, pedi uma atenção especial para eles. Hoje nós somos amigos, nós três, e a gente se conversa há 15 dias, todos os dias, bom dia, boa tarde, a gente fala das coisas, eles estão estudando. Olha que bonito, estudando. Senhor, eu estou lendo o Evangelho, eu estou com uma dúvida aqui, só pode me orientar? Vai lá. Assim. É isso, gente. Então, onde eu quero chegar com essa conversa? Quando aquela dor pertinente tirar você do prumo, que você achar que não tem, faltou ar, diga assim, Senhor, o que quer que eu faça? Não precisa contar uma dainha para eles, história, tudo. Deixa eu contar para vocês, eu vou começar a contar. Sabe, minha irmã? Não é mentira. Não, eles sabem toda a nossa vida, nosso coração, nossos sentimentos. Senhor, o que queres que eu faça? Quem está aqui é fulano. E espera. E aí o amigo espiritual diz assim para a gente, tenta olhar para dentro de si mesmo e veja onde você ainda precisa melhorar. Alguém precisa melhorar alguma coisa aqui? Tirando eu? Onde você precisa melhorar? Veja onde você deixou de se amar. Papo sério esse, né? Às vezes a gente ama demasiadamente a outra, e até a ponto de apego, e esquece da gente. Veja aonde Deus realmente precisa de você. Para pensar nisso. É sério, isso aqui é profundo, viu, gente? Veja o que Deus espera de você. Veja aonde você poderia ter ajudado mais. Se você não deixou ninguém para trás. E a gente deixa. Aquele doidinho que vem na rua, né? Eu estou fora, sai embora. Aquele nosso companheira que fala mais, que incomoda, que está sempre, céu. Eu não estou dizendo que a gente tem que conviver com pessoas tóxicas, não é isso. O próprio Espiritismo nos mostra. Pessoa tóxica precisa de tratamento, não só espiritual, mas da saúde pública. Mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que começar a ter um olhar bom, ter bons olhos para com o nosso próximo. Porque quando você se melhora como ser humano, quando você se aprimora, você vai saber equilibrar suas dores. E é lógico, eu não tenho dúvida, você se transforma num ponto de luz. E aí as pessoas ficam, a obscuridade vem em você. Eu fiquei sabendo que a sua passagem foi assim, como é que você virou o jogo? Pode me orientar, pode falar. O que você é? Você é espírita? Não tenha vergonha de falar que é espírita. Tem gente que tem vergonha, sabe isso? Você é o quê? Eu vou lá no negócio do Chico Xavier. Eu escuto muito isso. Mesa branca? Sou espírita. E quanto mais você estudar, se aprimorar, se aprofundar, você vai poder falar assim, eu sou espírita cristão. Eu não sou kardecista, viu, gente? Vamos corrigir essa fala. Ninguém aqui é kardecista, tá bom? Kardec é simplesmente o codificador, que pegou todo o trabalho, codificou em obras, que criou o Pentateuco para a gente poder ter uma base para estudar. Nós somos espírita ou espiritistas, tá bom? Bom, e aí ele vai nos dizendo, veja se você não deixou de fazer nada, se você aceita suas provas com resignação, e se não se revolta mais. Resignação, resiliência, não reclama mais. Para de reclamar. Para. Veja se ainda já aprendeu a vigiar teus pensamentos. E se transforma seus dias em céu ou ainda em prisão. E sabe aonde a gente vai aprender a melhorar, ter esse olhar, essa postura e equilibrar as nossas dores? Quando eu volto no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu ponho a mão na massa. Quando eu vou estudando, aprimorando dentro do movimento espírita e vou ter oportunidades bem-fazejas de trabalho para o bem. Na prática do bem. O DEPOI é um dos trabalhos, mas eu tenho certeza que a casa tem outros tantos trabalhos, inclusive obras sociais. E é nas obras sociais que a gente se transforma, que a gente vira pessoas grandes, que a gente começa a entender que a nossa dor é ínfima em relação à dor do próximo. Quanto tempo eu tenho, irmão? 3 minutos? 5 minutos. Certa noite estávamos no nosso trabalho chamado Caravana Francisco de Assis, que
que é o movimento nas ruas, para cuidar dos nossos irmãos momentaneamente na rua. Só um minutinho. E naquele dia a gente não levou comida, a gente levou lanche. Mas a gente caprichou do lanche. A gente ganhou muita doação de presunto e queijo, e eu falei, capricha. Deixa aquele lanche bem curtinho. Quase não dava para morder. Porque tinha bastante, não era para sobrar. E aí, logo nos primeiros moradores, após o cumprimento usual, boa noite, com licença, porque é o cantinho deles, aqui está os caravaneiros, o senhor está com fome, gostaria de comer algo. Não é assim, toma! Estou sim. O senhor tem o que hoje? Um lanche. Na verdade são dois. Muito obrigado. Quer um café? Muito agradecido, já tomei. Não quer um chocolate? Não preciso, tá? Pôr mão da frente, porque eu já tomei. E aí você vai entendendo como os caras são disciplinados. Aí esse irmão pega o lanche e abre. E eu fiquei bem na cena. Falei, quero ver como é que ele vai comer, porque tá tão grande. Aí ele abre o lanche e tira o presunto e queijo. Falei, esse é esperto. Vai comer primeiro o recheio, depois o pão. Tapa na minha cara. Fulano? Lá vem o Rex. O Rex vem até ele corta o presunto e queijo devagarzinho e dá na boca do Rex. E dá na boca do Rex. E eu, sem entender nada, falei, irmão, você está dando a melhor parte do pão para o seu cão? Aos amigos, sempre a melhor parte. De Jesus, eu tenho vocês, que me trazem um pão material semanalmente. É assim que a gente tem que aprender. E aí você vai vendo essas e todas as lições, depois dos 18 anos, eu fiquei até a meia-noite contando histórias, e você vê que você é tão ínfima a sua dor, quando você dá uma sopa, quando você dá um alimento, e ele come e diz, me dá mais um, porque eu não sei quando eu irei comer novamente. Quando eu visito as minhas vovós no asilo, hoje eu atuo diretamente em 2 asilos, e aí quando eu entro com as doações, agora na Páscoa eu fui levar os ovinhos para elas ficam aguardando, e elas falam, senta aqui, conta história. E a gente conta, elas dão risada, contam a mesma história, elas dão tudo risada. Ai, que bonito. Aí às vezes levam um músico, aí a gente toca que música, eles têm 80, 85, as músicas da época. Aí as que tem bursite, tem bilhete, passa tudo. Eu falei, o que você tem, dona Joana? Eu estou lembrando da minha época. Não é gostoso, gente? Aí quando você sai de lá, sai reconfortado. Eu falei, eu tinha uma dor, mas qual que era a minha dor? Não lembro. É isso, gente. Já fechando nossa pauta, porque o tempo acabou, né? Façamos um balanço de nossas vidas. Veja aonde você precisa começar ainda hoje. Aceitar certas circunstâncias com ponderação, com harmonia e serenidade. Sem revolta, mas agora no olhar da humildade. Lembre-se de Jesus, que nada fez de errado. Só nos ensinou a amar e perdoar, deixando a todos o seu novo legado. Que Jesus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Desculpe as brincadeiras, mas acredito que seja pertinente dentro da nossa pauta, porque falar de dor com pesarosa, nós vamos sair daqui mais triste. Se eu falar dessa forma criativa, né, eu brinco que é um bisturi suave, mas foi cortando, foi mexendo com vocês. E aí fica a última fala nossa. Eu, como estou escritor, eu ajudo muitas instituições, e eu também agora estou vice-presidente do SOS Família, no bairro da Ponte Grande, Guarulhos. Nós temos 185 crianças na creche, 80 senhoras da terceira idade, que a gente faz trabalhos diversos com elas. Enfim, eu não paro. E como eu fui, como eu tive a oportunidade de ser apenas um condutor das obras, todas as obras que nós vendemos voltam para as instituições. Quando vocês me ajudam a comprar uma obra, além de você levar o conhecimento, eu consigo ajudar tantas outras pessoas. Ninguém é obrigado. Mas quem puder, eu agradeço. Tem obras ali de 35, 40, eu trouxe algumas obras minhas, eu tenho 4 obras prontas, quem sai mês que vem. E chega de propaganda, porque o tempo esgotou. Obrigado, gratidão e até uma próxima.